Boa noite, pessoal. Espero que todos tenham ido bem na prova. Hoje a gente vai começar mais uma etapa da nossa disciplina. Vamos começar a falar sobre bem-estar animal. Serão 4 aulas falando sobre bem-estar animal. A primeira e a segunda aula a gente vai falar de uma forma genérica. Depois a gente vai começar a falar, esmiuçar cada espécie, características de bem-estar de cada espécie. No final vamos falar sobre transporte e abate humanitário. No final dessa aula a gente vai fazer a correção da prova de semana passada e eu vou passar também uma atividade para preencher aí o tempo. Acredito que vai dar tempo de fazer tudo isso. Então, as definições de bem-estar animal, a gente tem algumas. Souza, em 2005, definiu bem-estar animal como um estado de harmonia entre o animal e o seu ambiente, caracterizado por condições físicas e fisiológicas ótimas e alta qualidade de vida dos animais, sendo uma ciência nova indispensável aos profissionais que trabalham em torno da interação humanos e animais. Então, condições físicas, ou seja, ausência de doença, bom estado geral de nutrição, e fisiológicas, com um bom funcionamento do organismo, promovendo aí uma alta qualidade de vida desses animais. A ciência bem-estar animal é uma ciência nova e, com certeza, principalmente levando em conta quem vai trabalhar com animais de produção, é uma ciência realmente indispensável nos dias de hoje para que se possa exercer um bom trabalho em relação a essas espécies. Brum, em 1986, define simplesmente como o estado do organismo durante suas tentativas de se ajustar ao ambiente. Então, como que o organismo está no ajuste desse organismo ao seu ambiente. Isso seria, segundo Brum, bem-estar animal. Hughes, em 1976, afirma que bem-estar animal é um estado de completa saúde física e mental, em que o animal está em harmonia com o ambiente que o rodeia. Então, Hughes também fala em harmonia com o ambiente e saúde física e mental. A Organização Internacional de Sanidade Animal, em 2013, ela afirma que o bem-estar animal seria como um animal responde às condições em que vive, sendo que se considera alto grau de bem-estar quando esse animal está bem nutrido, saudável, confortável, seguro, capaz de expressar o seu comportamento natural, ou da sua espécie, e se ele não estiver sentindo dor, medo ou angústia. Então essa é uma definição bem mais abrangente, que contempla todas as variáveis que a gente leva em consideração ao analisar o bem-estar animal. E quais seriam os objetivos da ciência bem-estar animal? Então, conhecer, avaliar e garantir as condições para satisfação das necessidades básicas dos animais que passam a viver sob o domínio do homem, por motivos diversos. Então, a ciência bem-estar animal, ela contempla todos os animais. Animais de companhia, animais de laboratório, animais de produção, todos eles são contemplados dentro da ciência bem-estar animal, e a ciência bem-estar animal ela analisa todas as nuances, todas as variações que ocorrem na vida desses animais, desde o nascimento até, no caso dos animais de produção, até o abate. Um pouco da história do bem-estar animal. A preocupação com o bem-estar animal
ela começou devido a uma série de fatores. No fim da Segunda Grande Guerra Mundial, houve, como todos sabem, uma grave crise alimentar. Em consequência dessa crise alimentar, houve um aumento da demanda por alimentos. Em função desse aumento dessa demanda, houve um conflito entre a dignidade dos animais e o aumento da produção. Para se aumentar a produção, não havia como haver uma preocupação com certas condições a que esses animais eram submetidos. Então, houve um decréscimo muito grande na questão do bem-estar dos animais, que já não era nessa época uma preocupação muito grande. Né? As pessoas, os produtores, os consumidores, eles desconheciam as formas como esses animais eram criados. Os produtores desconheciam alternativas para se melhorar o bem-estar desses animais, a questão da melhor produtividade respeitando o bem-estar animal. Então, houve uma quebra desse equilíbrio contra o bem-estar desses animais. Então, eles começaram a ser criados cada vez mais em ambientes inóspitos, superlotados, com falta de higiene, tudo em prol de uma aceleração da produção para suprir essa carência que ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial, levando então esses animais muitas vezes a condições subhumanas. Em função disso, em 1964, na Inglaterra, Ruth Harrison publicou esse livro, Animal Machines, que na tradução do inglês significa Máquinas Animais. Esse livro ele é considerado um marco do bem-estar animal, porque ele traz denúncias de maus tratos e de péssimas condições de criação desses animais de produção. A publicação desse livro levou a um choque na opinião pública, que nessa época pouco se interessava ou pouco tinha acesso a informações, na grande maioria da população, de como funcionava a criação desses animais. As pessoas simplesmente recebiam o alimento na mesa, mas não tinham curiosidade nem tinham acesso à informação de como, em que condições esses animais que forneciam esses alimentos eram submetidos, desde o fornecimento da carne, o leite, os ovos e assim por diante. Então, essas pessoas não tinham esse conhecimento. E a publicação desse livro levou a um choque na opinião pública que começou a questionar o porquê dessa situação. Em função da publicação desse livro e de algumas outras questões que surgiram nessa época, o governo do Reino Unido, da Inglaterra, criou um comitê que se chamou Comitê Brumble, em 1965. Esse comitê ele foi liderado por Francis Brumble, que era um imunologista e zoologista inglês, com a finalidade de avaliar as condições em que esses animais estavam sendo mantidos no sistema principalmente de criação intensiva no Reino Unido. E baseado nesse estudo, ele estabeleceu um conjunto que eles chamam de estados ideais, com o objetivo de promover melhores padrões de bem-estar animal para os animais de todos os sistemas de produção. Todas as espécies envolvidas em produção para consumo humano, elas foram contempladas dentro da avaliação desse Comitê Brumble. A partir do que definiu o Comitê Brumble, foi criado o Farm Animal Welfare Council, que é o Conselho do Bem-Estar de Animais de Produção do Reino Unido. Ele foi presidido inicialmente por John Webster, que era um catedrático da Universidade de Bristol, em 1979. Esse conselho ele criou os princípios que hoje norteiam as boas práticas de bem-estar animal e a legislação que se refere ao assunto, à ciência bem-estar. Esses princípios eles são conhecidos desde então
e são utilizados até hoje como as 5 liberdades que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. E é o que a gente vai conversar a respeito agora. Então, o que seriam as 5 liberdades? A primeira delas é estar livre de fome e sede. A segunda, livre de desconforto. 3, livre de dor, doença e injúria. 4, livre de medo e de estresse. E, finalmente, a quinta, ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie. Então, livre de fome e sede. Todos os animais eles têm que ter acesso à água e alimentação em quantidade adequada e em qualidade adequada para a manutenção da sua saúde e do seu vigor físico. Isso leva em conta se existe água e alimento em quantidade, qualidade e frequência ideais, o que se chama de uma dieta equilibrada. E, principalmente, sem ingredientes que ponham em risco a sua saúde e a sua integridade física. Então, dentro da liberdade livre de fome e sede, se preocupa também não só em relação à qualidade e quantidade, mas em relação ao uso de determinados nutrientes que possam comprometer a saúde e a integridade física desses animais. Por exemplo, em algumas espécies, se tinha o hábito de adicionar antibiótico na alimentação para melhorar a conversão alimentar. Isso não é aceito dentro das 5 liberdades. Por quê? Caso o animal não tenha uma dieta adequada e uma hidratação apropriada, ele pode entrar num quadro de desequilíbrio nutricional e isso vai ser prejudicial para o bem-estar desse animal. A segunda liberdade seria estar livre de desconforto. Então, o ambiente em que esses animais vivem, ele tem que ser adequado para cada espécie, com condições de abrigo e descanso adequados, temperaturas confortáveis e superfícies adequadas. Então, todo esse contexto ele deve ser analisado para que esse animal tenha o máximo conforto possível. Então, os locais por onde ele fica e por onde ele passa tem que se preocupar em dar a eles esse conforto. Então, tem que ser abrigado, não pode ser nem muito quente nem muito frio, condições de vento, insolação, o piso desses ambientes tem que ser o piso adequado para cada espécie, a cama onde esses animais vão dormir tem que ser determinada e desenvolvido para que esses animais tenham todas as condições para não terem desconforto no ambiente onde eles estão. Por exemplo, animais selvagens, né, que também existe a preocupação com relação às 5 liberdades, que são colocados em recintos pequenos, eles não estão exercendo a liberdade livre de desconforto, assim como qualquer outra espécie. Pequenos animais, da mesma forma, né? Aquelas pessoas que criam o seu animal amarrado em corrente no fundo do quintal, com uma casinha, quando tem uma casinha, então esses animais também estão tendo essa liberdade comprometida e, consequentemente, o seu bem-estar comprometido. Tá? Então, para todas as espécies, existe uma determinação de qual é a medida que deve ser tomada para que esses animais tenham um mínimo de conforto, para que eles tenham a manutenção do bem-estar deles.